Paz seja convosco, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal, Conhecereis a Verdade. Eu sou Rubens Ferreira, é uma honra ter você conosco. Este vídeo é sobre a ressurreição dos santos na vinda de Cristo sobre as nuvens. E alguém me perguntou quando vai ocorrer a ressurreição dos santos. Então, este vídeo é para responder, para ensinar conforme a Bíblia Sagrada, a palavra inerrante de Deus. Então, permaneçam comigo até o final deste vídeo, ok? Muitos tentam separar a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens do arrebatamento, mas a vinda de Cristo e o arrebatamento são eventos anexados, não se pode separar a segunda vinda de Cristo sobre as nuvens do arrebatamento da sua igreja e dos santos que dormem, ok? Eu vou ler para vocês aqui sobre a base que o arrebatamento está anexado à vinda de Cristo sobre as nuvens, ok? Mas eu vou ler de novo primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Há vários outros textos, ok? Que está a ressurreição, está anexada à vinda de Cristo, ok? O arrebatamento está anexado à vinda de Cristo. Exemplos, Mateus 24, né? Ali na vinda de Cristo, verso 29, 30 ao 31. E eu vou ler para vocês primeiro Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso 29 ao 31. Mateus 24, verso 29 ao 31. Acompanhe comigo. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois da grande aflição, está no versículo 21. A grande aflição, nós sabemos que é o quê? Qual é esta grande aflição? Isto, a grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Que evento é este a qual o Senhor Jesus deu ordem aos seus anjos com rijo clamor de trombeta para ajuntar os seus escolhidos? Que é o arrebatamento, ou seja, o arrebatamento está anexado à vinda de Cristo sobre as nuvens. Me acompanhe também agora sim, Tessalonicenses capítulo 4. Mas de novo nós vamos ler esta carta de novo, ok? A ressurreição, os principais textos, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e versículos 51 e 52, e também a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Ok? Vamos ler novamente para nós assim gravarmos, decorarmos todo esse texto. Acompanhe comigo, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Há alguma dúvida, irmãos, que a ressurreição, o arrebatamento, está anexado à vinda de Cristo sobre as nuvens? Não são eventos separados, eventos distintos da vinda de Cristo sobre as nuvens, como muitos estão equivocados, ensinando a separação da ressurreição, da vinda de Cristo, que o arrebatamento é um evento para ser analisado à parte, que é distinto. Não, 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 não. A ressurreição, a transformação e o arrebatamento estão anexados à vinda de Cristo e também estão ligados um ao outro. Ok? Está aí, então, está bem claro? Alguém tem alguma dúvida? Irmãos, se tiverem dúvidas, deixe aí nos comentários fixos que eu irei com prazer responder. Também, até mesmo as objeções, também estou pronto para responder a vocês, ok? Vamos prosseguir então. Digo melhor, então antes de nós prosseguirmos, desde já quero dizer para vocês que eu preciso da cooperação de vocês, ok? Cooperem comigo, mas de qual maneira eu posso ajudar ao irmão Rubens? Você pode me ajudar divulgando este canal. Você pode estar cooperando, compartilhando, ok? Compartilhando. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Clica aí no botão inscrever-se, logo após no sininho, e você assim também vai ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, ok? Também eu peço a cooperação de vocês no sentido de que me ajudem em oração, que eu tenho limitações ainda para fazer este trabalho. Tenho a limitação de um local com silêncio, limitação de tempo e também até mesmo no momento limitação de materiais para a edição dos vídeos e assim por diante. Mas isso é passageiro. Eu rogo apenas a oração dos irmãos e logo em breve estaremos aí melhor, fazendo um trabalho com excelência para o Senhor, ok? Continuamos então. A ressurreição dos santos também é conhecida como a primeira ressurreição. No vídeo anterior, nós falamos de dezenas de ressurreições dentro das Escrituras Sagradas. Mas como distinguir as outras ressurreições da primeira ressurreição, da vinda de Cristo sobre as nuvens? Como distinguir? Bom, as demais ressurreições, todas as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Eles não receberam um corpo de glória, apenas receberam, podemos dizer, a cura da morte. Receberam, pelo dom de maravilha, né, a ressurreição. Porém, evidentemente que voltaram a falecer. Eles morreram novamente para alcançarem uma melhor ressurreição. Entenderam então, irmãos, qual a diferença então de várias ressurreições, né, que no vídeo 2 nós falamos de dezenas de ressurreições, ok? Através do ministério do profeta Elias, profeta Eliseu, nosso Senhor Jesus, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ok? Então nós compreendemos a diferença. A diferença está no conteúdo da primeira ressurreição, bem melhor, bem diferente das demais
ressurreições, ok? Agora, a primeira ressurreição, da qual só irá fazer parte os santos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é a ressurreição para a vida eterna, em corpos revestidos de imortalidade, ok? E o primeiro a ressuscitar, já em corpo de glória, corpo incorruptível, corpo revestido de imortalidade, corpo de poder, ok? Ele abriu a porta para a ressurreição dos santos em Cristo Jesus. Como nós já falamos no vídeo anterior, o conteúdo da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é o mesmo conteúdo da transformação que os santos que estiverem vivos para a vinda de Cristo irão receber a transformação dos seus corpos, serão revestidos do mesmo conteúdo da ressurreição. Ou seja, receberão, ao invés de um corpo de fraqueza, de vergonha, receberão um corpo de poder, um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo revestido da imortalidade, ok? Então, nosso Senhor Jesus foi o primeiro e ele já abriu a porta, já. Por isso nós temos a garantia, temos a certeza absoluta desta ressurreição. E os santos que dormem serão os primeiros, ok? E eu vou ler esta parte da Escritura novamente para ficar bem claro, ok? Que não pode haver o arrebatamento antes da segunda vinda de Cristo e antes da ressurreição. Ou seja, irmãos, o arrebatamento, ele deve acontecer após a ressurreição dos mortos, ok? Logo, arrebatamento a qualquer momento, arrebatamento aguardado instantaneamente, não é bíblico, irmãos. Nós aguardamos o arrebatamento em Cristo Jesus. Esta é uma doutrina fundamental da fé cristã, ok? Mas, porém, nós estamos fundamentados nas Escrituras, ok? Nas palavras do nosso Senhor Jesus, nas Escrituras dos santos apóstolos, até mesmo, com certeza, dos profetas do Antigo Testamento, ok? Então, vamos agora confirmar que o arrebatamento não pode acontecer a qualquer momento. Mas por que não pode? Nós temos a fé que nós iremos ser arrebatados a qualquer momento. Não, irmãos. Primeiro deve acontecer a ressurreição dos santos. Mas isso está nas Escrituras, irmão Rubens? Sim. Vamos verificar agora? Acompanhe comigo, por favor. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios capítulo 15, ok? Apenas dois versos, eu vou ler. 15, 51 e o 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando como a igreja, ok? Se colocando, ele é a igreja, era a igreja e é a igreja, né? Que está dormindo, o apóstolo Paulo, ok? Aqui nesta carta, ele se colocando como a igreja. Nem todos nós dormiremos, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados, ou seja, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Então aí está, primeiro a ressurreição, depois os mortos, os vivos em Cristo serão transformados. A ressurreição dos santos já vão ressuscitar transformados, já revestidos da glória, um corpo de glória, corpo incorruptível, corpo imortal, corpo de poder, ok? Depois deles, os vivos, nós, que se estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, ok? Vamos confirmar também 1 Tessalonicenses, nós vamos decorar todo estes versículos, ok? 1 Tessalonicenses 4,16. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, muito barulho, hein, irmãos? Tá? Nada silencioso, muito barulho. O Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é barulho, irmãos. Né? Com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? E o verso 17 ainda diz mais. Ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ok? Então aí nós vemos que a transformação, o arrebatamento deve acontecer após a ressurreição dos santos, ok? Amém? Antes da vinda do Senhor Jesus, ninguém será arrebatado, uns na frente, outros atrás, não. Serão arrebatados, a igreja do Senhor Jesus será arrebatada após a ressurreição dos santos, ok? Nós aguardamos o arrebatamento, mas o arrebatamento acontecerá depois da ressurreição dos santos. Os santos que dormem têm a prioridade, vão ressuscitar em primeiro, serem já com seus corpos já transformados, já vão ressuscitar em corpo de glória semelhantes ao corpo do nosso Mestre, Senhor Jesus, ok? Eles vão ressuscitar já com os corpos transformados e aí sim, aí nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, os corpos serão transformados em corpos de glória. É a transformação que acontecerá num abrir e fechar de olhos, ok? Não é o arrebatamento, mas primeiro a transformação. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos pelo infinito, ilimitado, incalculável poder de Deus. Seremos transformados, aí sim, junto com os irmãos que foram ressuscitados e transformados, nós, ou seja, a igreja que estiver viva na vinda de Cristo Jesus, no final da grande tribulação, serão transformados e juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Quando acontecerá a ressurreição dos santos? Muito bem, para ser direto a este assunto, o nosso Senhor Jesus deixou bem claro, a ressurreição dos santos, a qual é a primeira ressurreição, acontecerá no último dia, ok? No último, irmãos. Vamos confirmar rapidamente? Vamos confirmar. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. João capítulo 6, está no versículo 39, versículo 40, 44
e também no 54, ok? Depois, até outra vez também, a qual foi falado por Marta, que aprendeu os ensinamentos do Senhor Jesus, do momento, do tempo da ressurreição, que seria no último dia. O Senhor Jesus ensinou várias vezes, claramente, em um só discurso, o Senhor Jesus falou por 4 vezes que a ressurreição irá acontecer no último dia, ok? Marta aprendeu isso tão claramente que também mencionou a ressurreição no último dia. Vamos conferir? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, verso 39. Diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. O 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí, 2 vezes ressurreição no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 3 vezes ressurreição será no último dia. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, 4 vezes em um só discurso, nosso Senhor Jesus mencionou a ressurreição no último dia. Ou seja, nós devemos considerar atentamente esta revelação do Senhor Jesus do dia da ressurreição. Qual dia será? 7 dias antes do último dia? 3 anos e meio antes do último dia? Não. Mas a ressurreição será no último dia. E quando acontecer a ressurreição também, irá acontecer o arrebatamento, ok? Vamos confirmar a última vez agora. Vamos ver como Marta respondeu ao Senhor Jesus a respeito, aqui o contexto é a morte de Lázaro, amigo do Senhor Jesus, e nosso Senhor Jesus chegou em Betânia 4 dias, já que estava morto o seu amigo Lázaro, ok? E saindo ao encontro do Senhor Jesus, Marta disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E o Senhor Jesus respondeu para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ok? Mas como entender este último dia? De que ciclo de tempo o Senhor Jesus se referiu? Seria porventura a ressurreição depois do milênio? Claro que não. Não. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a seguir, está dizendo: bem-aventurado, feliz e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Ok? E dizendo ali que os outros mortos não ressuscitaram, ok? A não ser após o milênio, ou seja, as 2 ressurreições, uma depois do milênio e outra antes do milênio, para adentrar o milênio, que é a primeira ressurreição. Então, este último dia não se refere ao
final do milênio, ok? No qual, no final do milênio, vai haver a ressurreição para o juízo final. Tá. Então, de que se trata esse último dia, então? Será o último dia da dispensação da graça? Este último dia, da qual o Senhor Jesus falou, ele falou a respeito da linha do tempo, daqueles 70 semanas, daqueles 490 anos que o Senhor Deus revelou ao profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26 a seguir. Não dá tempo, nós vamos tratar, se Deus permitir assim, em outro vídeo estaremos falando sobre as 70 semanas de Daniel, ok? Que iniciou a contagem das 70 semanas na ordem do rei Dário, ok? Do rei Dário, que no tempo do profeta Daniel, nesta época, era o Império Medo-Persa. E o rei Dário deu a ordem para que os cativos que estavam em cativeiro desde a Babilônia e agora no outro império que sucedeu o Império Babilônico, que foi o Império Medo-Persa, então Dário deu a ordem para que eles voltassem para também reconstruir a Jerusalém. Então os 490 anos começam a contar dali, ok? Tem a passagem também, desde a vinda do Senhor Jesus até o momento que ele foi crucificado e ascendeu ao céu, ok? E no final desta linha do tempo, das 70 semanas, que é a última semana a completar este ciclo, o Senhor Jesus falou sobre a ressurreição no último dia, ok? No último dia desta linha do tempo das 70 semanas, ok? No último dia vai acontecer a ressurreição. E nós sabemos que, nós já vemos, a ressurreição está anexada à segunda vinda de Cristo sobre a terra, sobre as nuvens, ok? Entenderam? Então, a ressurreição do último dia, ela vai acontecer no último dia. E nós sabemos que no final das 70 semanas de Daniel, na última semana, ou seja, semana, 7 dias. Cada dia, 1 ano. Uma semana, 7 anos. A última semana é no período da grande tribulação. O último dia se refere ao final da grande tribulação. Ok? Está falando o último dia. Não é 3 dias e meio antes. Não é 7 dias antes. O Senhor Jesus falou, no último dia. E ele se referiu a esses dias revelados ao profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26 a seguir, ok? Prolonguei um pouquinho, quero agradecer a vossa paciência, vocês que permaneceram comigo até aqui, e desde já, deixe o seu comentário, ok? Deixe o seu comentário. Quem não assistiu o outro vídeo passado, assista, que é a parte 2 sobre a ressurreição. Assistam lá, se inscrevam no canal Conhecereis a Verdade, Rubens Ferreira, compartilhe, deixe o seu gostei, coopere comigo divulgando este canal e esta pequena série que nós estamos fazendo sobre a vinda de Cristo, ok? E sobre os eventos da vinda de Cristo. Então, hoje nós terminamos sobre o evento da ressurreição. Deus vos abençoe
em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Até mais, se Deus quiser.